Olá! Magistrados participam de qualificação sobre responsabilidade civil. Também tem curso MBA em andamento na Escola Superior da Magistratura. E o quadro Judiciário Responde de hoje traz o tema herança. A TV.jus começa agora. Os assuntos abordados pela Justiça estão sempre em processo de atualização. Por conta disso, é que os magistrados de Mato Grosso participam de capacitações. Dessa vez, o tema discutido foi a responsabilidade civil. Esses são alguns dos juízes de Mato Grosso que participaram da capacitação realizada na Escola Superior da Magistratura. A juíza da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro foi quem ministrou o curso. As indenizações por danos morais e materiais na área civil foram abordadas por ela. Analisando diversos aspectos, diversos institutos que integram o estudo da responsabilidade civil, como, por exemplo, quais são os requisitos para surgir uma situação em que alguém tem o dever de indenizar, quais os fundamentos para isso, qual o papel da culpa, a chamada culpa, o agente que atuou com uma inobservância de um dever de cuidado e disso gerou um dano, e também qual o papel da chamada responsabilidade objetiva, que é aquela que independe da culpa. São algumas situações, como, por exemplo, no direito do consumidor, como, por exemplo, na responsabilidade civil do Estado, que basta que se exerça uma atividade que tenha algum risco, se esse risco acabar resultando num determinado prejuízo, num determinado dano ou ao patrimônio, ou à própria pessoa humana, vai surgir, então, o dever de indenizar. A legislação brasileira pontua alguns elementos que os juízes devem seguir, mas tem alguns casos que não são previstos. Muitas situações que, pelos detalhes de cada caso concreto, vão colocar o juiz numa situação em que ele vai ter que ter uma atividade, digamos assim, mais criativa, no sentido de preencher os espaços que a lei não conseguiu antecipar, prevendo todos os detalhes de cada caso concreto. Daí a importância da reflexão, daí a importância de analisar casos anteriormente já julgados, para que a gente possa extrair dali linhas de raciocínio importantes, fundamentos, para decidir outras situações que se apresentem no dia a dia. O juiz da Vara de Fazenda Pública de Sinop foi um dos participantes e elogiou o curso oferecido pelo Poder Judiciário, já que é um assunto muito dinâmico. Eu acredito que você tenha que haver essa capacitação para oxigenar um pouco as ideias, pessoas que vêm de fora, estudiosos, pensadores, e com isso nos desenvolvemos em relação à matéria cada dia mais. André Simões, juiz da 1ª Vara de Campo Verde, destaca que responsabilidade civil é um tema muito presente na Justiça e o curso proporciona o debate de ideias. A responsabilidade civil é uma questão que já é estudada há mais de 2000 anos. A evolução dela é bem conhecida, é um instituto antigo, mas é um instituto que ainda hoje desafia os julgadores. Então, o aprofundamento dela é indispensável. E a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, a ESMAGES, oferece MBA em Poder Judiciário para magistrados. As aulas tiveram início neste mês e devem terminar em novembro de 2017. Ética e serviço público. Esses foram os assuntos abordados durante o 2º módulo do programa de pós-graduação MBA em Poder Judiciário. A aula foi ministrada pelo professor doutor da FGV, José Ricardo Ferreira Cunha. A gente vai começar debatendo sobre o sentido da ética no mundo contemporâneo, quer dizer, o que é ética, pensar a ética aplicada às diversas situações da vida. E aí depois, então, a gente avalia de que maneira o pensamento ético influencia o próprio raciocínio jurídico, ou seja, como a ética impacta o direito e que novidades isso traz na forma de pensar o direito. E, por fim, então, a gente avalia o processo decisional revisitado a partir da ética. O MBA dá suporte aos magistrados para que desempenhem com qualidade a gestão do foro. Hoje em dia a carreira da magistratura não se resume única e exclusivamente no decidir, mas sim gerenciar, administrar, e essa parte de gestão é que nós também estamos aprendendo no curso. Eu acredito que o curso de MBA pode me auxiliar também nisso. É um tema que é atual, principalmente pelo momento político e jurídico que estamos vivendo no país, e vai servir muito na atuação jurisdicional de todos os juízes ao tomar as decisões e conduzir a sua comarca.
E já já a gente volta com o quadro Judiciário Responde. O juiz Gil Pérez Fernandes tira dúvidas da população sobre herança. A gente volta depois do intervalo. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso informa: o processo judicial eletrônico está instalado em várias unidades judiciárias do Estado. A partir de 25 de abril, o uso do PJE será obrigatório na 3ª e 4ª Câmaras Cíveis de Direito Público e na Turma Reunida de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça. Com isso, ações originárias, agravos de instrumento e mandados de segurança deverão ser protocolados via PJE, sob pena de não serem distribuídos. Processo Judicial Eletrônico. O futuro da Justiça começa aqui. Muitas dúvidas surgem quando um parente próximo falece e deixa bens e dívidas. Como o herdeiro deve proceder? Qual o primeiro passo a seguir? É o que você confere agora no quadro O Judiciário Responde. Herança é algo deixado a alguém. Pode ser uma casa, carro ou dinheiro. Quando o assunto é herança, muitas dúvidas surgem. Uma delas pode ser: após a morte, o que o herdeiro deve fazer? Eles devem procurar, uma vez deixado bens pelo falecido, eles devem procurar por um advogado para receber as orientações para dar entrada no inventário. Senhor juiz, a herança é dividida de que forma? Carlos, a herança é dividida de acordo com o número de herdeiros. Se ficaram 3 herdeiros, vai ser dividida em 3. Se ficaram 4, 5 e assim será dividida. Doutor, quem herda a herança paga alguma coisa? Sim, depende do valor do bem que está sendo herdado, que está sendo recebido como herança, aí ele vai pagar o imposto de transmissão causa-mortes. Mas dependendo, se for um valor pequeno, um imóvel que não alcance o valor atribuído por lei, ele pode ser isento desse pagamento. Filho adotivo tem direito à herança? Da mesma forma que os outros filhos, que hoje o filho adotivo passa a ser legítimo como todo e outro qualquer filho. Senhor juiz, no caso de uma união estável, o companheiro tem direito a alguma coisa? Sim, a união estável, os companheiros, eles passam a ter o regime de casamento como se fosse a comunhão parcial de bens. E ele tem direito a bens adquiridos durante o tempo de convivência. Eu gostaria de saber o que acontece com a herança quando não há testamento. Quando não há testamento, vai se fazer o inventário e vai se dividir entre os herdeiros. O inventário tem várias formas, pode ser se todos os herdeiros forem maiores e houver consenso na divisão dos bens, ele pode ir direto ao cartório extrajudicial e fazer o inventário extrajudicialmente. E caso haja herdeiro menor de idade, aí ele tem que fazer o inventário judicial numa das varas de família. Será que uma pessoa pode deixar todos os bens em testamento? O testador, se ele não tiver herdeiros necessários, descendentes ou ascendentes, ele pode testar todo o bem que ele tem, todos os bens que ele tem. Mas se tiver herdeiros, ele não pode fazer o testamento de todos os bens. Existe um dispositivo legal que regula essa situação. Ele pode dispor apenas da parte disponível. A exemplo, qual seria a parte disponível? Se for de 100, um casal que tenha 100% de alguma coisa, 50% pertence à mulher, 50% pertence ao homem. Se apenas um vai fazer a sua doação via testamento, ele só pode dispor de metade desses 50%, ou seja, apenas 25% do total dos bens. Senhor juiz, o testamento pode ser anulado de alguma forma? Qual o critério? Carla, o testamento pode ser anulado se for encontrada alguma irregularidade nesse testamento. Caso o testador tenha testado, tenha doado mais bens do que ele tinha ou mais do que ele podia, mas o que é interessante é que a lei o torna inválido somente naquilo que ele ultrapassou ou só naquilo, na maioria dos casos, naquilo em que houve vício. Mas estando a outra parte perfeita, é mantido a parte válida do testamento.
além de casa, carro ou dinheiro. As dívidas podem ser herdadas? Eu diria que não seriam herdadas. Os bens deixados compõem o espólio e quem tiver algum crédito a receber, ele vai receber do espólio. Uma vez paga a dívida, né, com bens pertencentes ao espólio, o restante será dividido entre os herdeiros. E a TV Ponto Jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!